Amém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor seja em cada coração nesta noite. E vamos concluir hoje o texto que nós começamos alguns domingos atrás, que fala da ressurreição de Lázaro, e vamos finalizar hoje essa sequência de ideias, essa sequência de textos. Mas eu queria começar falando, ou nos levando a pensar nesse momento, quantas pessoas já passaram pela nossa vida, desde a nossa infância até os dias de hoje. Quantas pessoas já passaram por nós, já estudaram conosco, já trabalharam com a gente, ou já estiveram conosco em algum contexto, até de contexto de igreja, as quais hoje nós não lembramos nem o nome dessas pessoas. Quantas já passaram por nós assim? Pessoas que a gente às vezes olha na rua até e fica pensando, rapaz, eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas não lembro de onde. Talvez tenha estudado com ela 20 anos atrás, 15 anos, e não consigo lembrar. Porque a vida é assim, pessoas vão e vêm da nossa vida, e tem alguns que permanecem e outras vão embora que a gente não lembra mais quem são. Existem líderes na história da humanidade que nos seus tempos, os tempos em que eles viveram, que eles reinaram, que eles governaram, eles eram lembrados. Grandes líderes da história, mas que hoje a gente não sabe de quem são. Não aparece nem no livro de história o nome dessas pessoas, porque foram apagadas pelo tempo. Mas existe uma pessoa que depois de 2000 anos, o seu nome ainda é lembrado por praticamente todo mundo. E essa pessoa é Jesus Cristo. 2000 anos se passaram. E o nome de Jesus ainda está em evidência no nosso tempo. Quer usado para o bem, quer usado para o mal, o nome de Jesus não é esquecido. Jesus hoje é mais conhecido que a maioria dos sumos sacerdotes do primeiro século. Na época de Jesus, o sumo sacerdote era mais importante, era a pessoa mais conhecida daquele tempo. Mas hoje não sabemos nem o nome de todos eles. Mas o nome de Jesus permanece. Jesus é mais importante que os Césares, que os imperadores romanos. Quantos já passaram? Alguns foram completamente esquecidos. Mas Jesus continua sendo lembrado até o dia de hoje. Com isso eu quero dizer uma coisa muito importante. Não há como ficar indiferente a Jesus. Jesus é uma pessoa que não tem como ficar indiferente a Ele. Ainda hoje, de alguma forma, nós, as pessoas ao nosso redor, a sociedade é tocada por Jesus de alguma forma. Quer boa, ou quer não. Então vejamos o que a palavra do Senhor nos diz nessa noite. Abramos a nossa Bíblia em João capítulo 11, de 45 a 57. João capítulo 11, dos versos 45 ao 57. Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles.
Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num só povo. Versículo 53, daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. E ao se aproximar-se a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participar das purificações cerimoniais antes da Páscoa. E continuavam procurando Jesus no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudesse prender. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas nesta noite, por meio da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Que essa palavra venha estar nos acrescentando fé ao coração, venha estar nos despertando, nos amadurecendo a fé. Para que nós possamos estar cada dia mais firmados na rocha que transcende os séculos, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu te louvo, Pai, e te agradeço. E faço isso em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Então, meus irmãos, o Evangelho de João, ele mostra a ressurreição de Lázaro como o clímax de uma série de 7 sinais. Eu tenho falado isso aqui para os irmãos, espero que vocês tenham aprendido isso. João mostra 7 sinais no seu livro, começando em Caná da Galileia, no casamento, onde Jesus transforma a água em vinho, e vai se tornando mais complexo até chegar na ressurreição de um morto. Aqui é o clímax do livro de João. Ele mostra que Jesus tem poder para tirar alguém da morte. Esse é o ponto alto do livro de João. É o maior sinal, digamos assim, que o livro apresenta. Ao mesmo tempo que esse milagre, ele vai fechar os sinais que João mostra, ele vai começar, ele vai dar início ao processo de perseguição do Senhor Jesus. Esse fato da ressurreição de Lázaro vai fechar os 7 sinais de João, e a partir daqui, Jesus vai ser perseguido até chegar na sua morte, na sua crucificação e na sua ressurreição. Então, essa ressurreição de Lázaro, nós podemos falar que ela trouxe consequências imediatas para o ministério de Jesus. A partir daqui, a perseguição a Jesus fica declarada, fica aberta. Realmente o Sinédrio passa a persegui-lo mesmo, literalmente. Então, esse milagre também vai causar mudanças, transformação, não só para o ministério de Jesus, mas para todos aqueles que estavam envolvidos direta ou indiretamente com o Senhor Jesus. Então, mediante a isso, nós podemos afirmar que todos são tocados pelo poder de Jesus. De alguma forma, todo mundo é tocado pelo poder de Jesus. Ninguém consegue ficar indiferente ao poder de Jesus. Ele vai nos afetar de alguma maneira. Quer de maneira boa, quer de maneira má. Não por causa de Jesus, mas por causa dos corações.
O poder de Jesus, ele gera respostas diferentes em corações diferentes. Em cada coração, o mesmo poder, o mesmo milagre vai causar efeitos diferentes. E a primeira reação que se pode ter ao poder de Jesus é a fé. É a fé. O Senhor Jesus começa a trabalhar a fé nos corações antes do milagre acontecer. Nós já vimos isso aqui. Primeiramente, ele vai trabalhar a fé no coração dos discípulos, aonde ele fala claramente que ele não estava lá na hora que Lázaro morreu. Ele recebe a notícia que Lázaro estava enfermo, mas ele se demora 2 dias aonde estava, e depois de 2 dias ele parte para onde Lázaro estava, sendo que Lázaro morreu no primeiro dia que a notícia chegou. E ele fala isso no versículo 15. Olha, foi bom não ter estado lá. Sabe por quê? Para que vocês creiam. Jesus permite que Lázaro morra, para que a glória de Deus se manifeste muito maior. Para que vocês vejam a glória do Senhor. Jesus trabalha a fé no coração de Marta e de Maria. O mensageiro foi lá falar para Jesus que Lázaro estava enfermo, mas ele volta para a casa de Maria e de Marta trazendo uma mensagem de esperança. Versículo 4. A mensagem que ele traz é: essa doença não acabará em morte, mas ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus trabalhando a fé no coração de Maria e de Marta, com essa mensagem: olha, essa doença não é para a morte, ela é para a glória de Deus. Jesus mostra para Marta qual era o plano de Deus. No versículo 23, o Senhor fala: o teu irmão vai ressuscitar. Jesus trabalhando a fé no coração de Marta. O irmão vai ressuscitar. Jesus desafia Marta a crer, no versículo 25 e 26. Ele vai dizer para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele desafia Marta que é crer. E Jesus trabalhando a fé no coração de Marta. E por fim, Jesus no versículo 40 vai relembrar Marta das suas promessas. Ele vai dizer para ela: não lhe falei que se cresce, veria a glória de Deus? Antes do milagre acontecer, Jesus começou a trabalhar fé no coração dos discípulos, de Maria e de Marta. Eles conheciam bem a situação como ele estava. Lázaro estava morto há 4 dias. Marta vai dizer isso: Senhor, já cheira mal, já está em estado de decomposição, 4 dias. Eles viram o poder de Deus agindo por meio de Jesus, chamando Lázaro com seu chamado extraordinário, e Lázaro ressuscitando dos mortos. A fé de Maria foi sedimentada, a fé de Marta foi estabelecida, a fé dos discípulos foi firmada mais ainda ao presenciarem a cena da ressurreição de Lázaro. A fé talvez pequena que eles tinham no coração agora foi aumentada, foi firmada, ficou uma fé mais sólida quando eles viram que Jesus cumpriu o que prometeu. Ele disse que faria e fez, trouxe Lázaro de volta à vida. Mas o milagre também desperta a fé no coração daqueles que não tinham fé nenhuma. A palavra mostra que os judeus
que foram visitar Marta e Maria para consolá-las, também foram impactados pelo milagre que aconteceu ali. Esses judeus são os mesmos que tinham seguido Maria até o local onde Jesus estava, pensando que ela ia para o cemitério para prantear. São os mesmos que levaram Jesus até o sepulcro, mostrando onde Lázaro estava sepultado. Depois ajudaram a rolar a pedra, abrindo aquela caverna. Eles estavam presentes quando Jesus orou, agradecendo ao Pai por já ter escutado a Ele. Eles ouviram Jesus orando, agradecendo ao Pai, porque o Pai já tinha revelado o seu plano para Jesus, de trazer Lázaro de volta à vida. E esses judeus, então, foram impactados, aqui no versículo 45, quando eles presenciam aquele milagre, Lázaro saindo daquela sepultura todo enfaixado. A palavra diz que eles creram. Muitos dos judeus creram. É o primeiro efeito que causou. Despertou a fé no coração de muitos. Nós não sabemos quantos judeus eram, nem quem eles eram, mas a palavra diz que eles creram. Ao presenciar o milagre, a fé foi despertada no coração deles. Evidente, Deus já tinha um plano soberano de antemão preparado para essas vidas, porque eles naquele momento crescem. Como diz em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Onde Paulo vai dizer: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus tinha um plano para muitos judeus que estavam ali naquele momento, para que muitos se salvassem, para que muitos crescem. E assim aconteceu. O milagre foi o estopim para despertar a fé no coração de muitos ali, e muitos crescem que Jesus é o Salvador, que Ele é Senhor. Então hoje, queridos, ainda há muitas pessoas ao redor do mundo que continuam sendo impactadas pelo poder, pelo agir, pelo milagre do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos mortos espirituais o Senhor já trouxe de volta à vida? Quantas pessoas nós já conhecemos que antes, outrora, andaram no pecado, na prostituição, nas drogas, com uma vida dissoluta, e Jesus trouxe essas pessoas à vida eterna, a vida espiritual, se tornaram um verdadeiro testemunho de vida. Pessoas que andam agora na luz, e que você pode ver: rapaz, esse camarada estava morto há um tempo atrás, estava perdido, estava numa sepultura de morte, um caminho de destruição. Olha agora. Isso, por meio dessas vidas, tem impactado outras vidas. Com esses testemunhos de transformação, de ressurreição. E o Senhor, por meio do seu poder, então, tem gerado fé em muitos corações. Muita gente, quando vê uma transformação desse tipo na vida de alguém, a fé ali é gerada no coração. Começa a crer que realmente Deus é poderoso, que Ele pode mudar a vida de alguém, que Ele pode tirar alguém da morte para a vida. Quantas pessoas já foram impactadas por esse tipo de testemunho, de transformação de vida, de fé? É Deus agindo para gerar fé no coração de quem não tem, e fortalecer a fé do coração, a fé pequena daqueles que já têm. Talvez uma fé, ali pequenininha, Ele vai tornar uma fé robusta por meio desse testemunho, então, de vida que Ele nos dá. Mas a segunda resposta ao poder de Jesus
é a hostilidade. Alguns vão crer, outros vão ficar piores ainda. Presenciaram a mesma cena, viram o mesmo milagre acontecer. Uns vão crer, outros vão ficar piores do que já estão. Isso é incrível. A palavra diz que um outro grupo de judeus, que também estava ali presente, viu tudo acontecer da mesma maneira. Viram Lázaro sair da sepultura diante dos seus olhos, mas não creram em Jesus, pelo contrário. E nós podemos dizer que não havia dúvidas com relação ao milagre que havia acontecido. Esses judeus então foram até os fariseus falar do que havia ocorrido ali em Betânia. Foram falar o que para os fariseus? Olha, Jesus tem poder. Jesus pode tirar da morte. Vocês estão errados a respeito dele? Não. Foram falar o quê? Vamos perseguir esse camarada. Ele está incomodando a nossa religião. Está incomodando o nosso sistema. Versículo 46 diz isso. Eles foram convencer os fariseus a paralisar a ação de Jesus. Os mesmos judeus que viram a cena, um grupo daqueles judeus creu, e o outro foi até os fariseus falar: olha, vamos parar esse cara. Então João vai dizer que esses judeus estavam ali diante do sepulcro, eles viram o que Jesus fizera, ele vai dizer isso no texto, eles viram, e essa palavra ver no grego é mais do que visualizar, ela dá a ideia de observar atentamente, contemplar alguma coisa. Os judeus haviam examinado, refletido, ponderado sobre aquele milagre. Não havia dúvida de que o milagre aconteceu. Não tinha essa dúvida, ninguém tinha essa dúvida. Ninguém havia essa dúvida. Mas os seus corações se tornaram mais endurecidos do que já estavam. Queridos, a cegueira espiritual humana, ela pode chegar num ponto que, mesmo não havendo dúvidas sobre o agir de Jesus, mesmo não havendo dúvidas sobre a sua glória, a sua majestade, a cegueira espiritual leva as pessoas a ter seus corações mais e mais endurecidos para Deus, mesmo tendo certeza do milagre ter acontecido. Não havia dúvida com relação a isso. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4,4: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tem pessoas cegas espiritualmente. Quanto mais Deus realiza milagres, mais Deus opera, mais duro o coração fica. É o efeito contrário. Então, aqueles judeus presenciaram algo extraordinário da parte de Deus. Mesmo assim, não creram. Isso é um perigo, meus irmãos. A pessoa vê o agir de Deus, vê o poder de Deus, mas não crê em Jesus como Salvador. Vê o manifestar da glória de Deus. Eu conheço pessoas assim. Eu conheci um camarada que ele falava o seguinte: eu gosto de ver aquelas igrejas que vão lá e expulsam o capeta, eu gosto de ver aquele negócio. Mas nunca entregou sua vida para Jesus. E a pessoa que para na porta do reino de Deus não entra. Olha, vê a glória de Deus e... vou para o outro lado. Está lá. Que vê a manifestação, vê coisas
sobrenaturais acontecendo, para quê? Não crê. Não adianta. E ao saberem do que tinha se passado ali em Betânia, os fariseus montam então ali uma reunião no Sinédrio. O Sinédrio é a suprema corte judaica. Lá que eles julgavam os hereges, segundo os seus olhos. Então eles fizeram ali aquela comissão para decidir o que nós vamos fazer com esse Jesus. E nós podemos ver no texto que eles também não negam o milagre de Jesus. Eles sabem que o milagre é real. Eles vão dizer, olha, são milagres falsos. Não, eles sabiam que era de verdade. Aí que está o problema. Não havia dúvida do poder de Jesus. Ninguém duvidava disso. Nem os fariseus duvidavam disso. Em nenhum momento eles falam assim, olha, talvez ele seja um charlatão. Não, eles sabiam que era real. Versículo 47, parte B, lê comigo. Aí está este homem realizando muitos sinais miraculosos. Eles sabiam que era verdade. Eles sabiam que era verdade. Mas mesmo assim, voluntariamente eles resolvem perseguir a Jesus. E essa perseguição aqui dos fariseus, do Sinédrio, era movida principalmente por causa do medo. Medo que o povo seguisse Jesus por causa dos milagres. Que aquele povo, então, todo fosse crer em Jesus Cristo. Eles tinham medo de Jesus fazer um levante, uma revolução política naquele tempo. Agora imagina, o povo todo seguindo ele, ele faz uma revolução contra Roma. Olha aí a confusão que se dá. E detalhe, nesse tempo de Jesus, o Sinédrio, a religião judaica como um todo, ela era controlada por Roma. O sumo sacerdote não era mais escolhido de acordo com a Bíblia, como está lá no Antigo Testamento. Não! Ele era indicado por um governador romano. Então, era uma religião que estava completamente corrompida na mão do império. Então, eles temiam, se Jesus trouxer todo esse povo para o seu lado, e ele faz uma revolução contra Roma, estamos perdidos. O nosso sistema religioso vai desabar completamente. E a preocupação dos judeus, dos fariseus, dos saduceus era essa. Jesus vai atrapalhar o nosso sistema. Vai nos causar um grande problema. Versículo 48. Se o deixarmos, olha lá, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. A preocupação primeira deles era com a religião deles mesmos. Jesus vai atrapalhar o nosso sistema religioso. Vai nos tirar o nosso templo. É isso que eles querem dizer. Temos que dar um fim neste homem. Ele está nos atrapalhando. E o texto mostra que eles fariam o que fosse preciso para se manter no poder. Só um detalhe. Os fariseus, os saduceus, eram um grupo político-religioso. Eles eram partidos políticos. E queriam se manter no poder. Nada muito diferente do que nós vemos hoje. Vamos fazer o que for preciso para manter o nosso poder. Se tiver que matar, mataremos. Mas não queremos perder o poder. Nada muito novo. Como diz o sábio Salomão, nada de novo debaixo do sol. Tudo se repetindo. É a mesma história.
Então aqui, João vai falar da fala agora do sumo sacerdote, chamado Caifás. E essa fala do sumo sacerdote mostra, primeiro, a arrogância dos saduceus. Olha como é que ele fala no versículo 49. Nada sabeis. É como se ele dissesse: vocês não sabem de nada, vocês são uns tapados. Vocês não sabem de coisa nenhuma. Os estudiosos vão dizer que essa fala é típica dos saduceus. Eles eram arrogantes, eles eram dessa maneira, rudes com as pessoas. E essa fala que mostra isso. Sem nada sabem. São bons de burro. Segundo, a fala dele mostra uma falsa preocupação com a nação. No versículo 50. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? Então, parece que ele está preocupado com a nação, mas não está. Ele está preocupado com o sistema que eles criaram. Mas parece que a preocupação aqui é com o povo. Nada muito diferente do que nós vemos hoje, né? Uma falsa preocupação com o povo, quando na verdade a preocupação é com o sistema que os homens montam. Então ele fala isso, mostrando uma preocupação que na verdade não era real. Ele estava preocupado dos romanos entrarem lá na Palestina e derrubarem o templo e acabarem com aquele sistema sacerdotal deles lá. Essa era a preocupação real deles. Essa fala também mostra que se fosse preciso matar para manter aquele sistema, eles matariam. Não teria a menor sombra de dúvida disso. Se tiver que matar alguém para manter a estrutura funcionando, vamos matar. Olha que ponto chega. A fala de Caifás também mostra a soberania de Deus. A soberania de Deus. Na mente de Caifás, Jesus morreria para salvar a nação de Israel, a unidade política de Israel. Ele declara isso. Mas na mente de Deus, Jesus morreria sim por Israel, mas não pela nação política de Israel, pelo Israel espiritual de Deus. Ele estava certo quando ele fala isso, que ele morreria pela nação, mas não por aquela nação política, pela nação espiritual de Israel, pelos descendentes de Abraão, não de sangue, não de DNA, mas pela fé. A nação espiritual que Paulo fala, que é todo aquele que crê em Jesus, é o Israel de Deus. E o Senhor morreria assim por esses, pelo Israel espiritual de Deus. Nos versículos 50 e 51 e 52, João vai dar uma clareada para nós. Ele vai dizer, ele não disse isso de si mesmo. Deus estava ali falando por meio dele nesse momento. Queridos, Deus usa quem Ele quer para falar as suas verdades. Deus usa às vezes até o ímpio para falar com você o que Ele quer falar. Não é que esse ímpio seja santo, seja salvo, tenha ministério. Não, é Deus usando para falar especificamente aquilo para você. Deus já usou até uma mula no passado para falar com o profeta. Não tem ministério de mula. Mas era algo específico naquele momento que Deus queria falar para exortar aquele homem da bobagem que ele estava fazendo. E aqui novamente Deus usa a boca de Caifás para profetizar uma coisa que Deus queria que ele falasse. Então João vai dizer, ele não falou de si mesmo, não falou mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados
para reuni-los em um só povo. Ele falou sem querer aquilo que Deus queria que ele dissesse. Jesus vai morrer pelo Israel espiritual de Deus, pelos crentes, pelas igrejas, por todo aquele que nele crê. Então Caifás aqui, usado por Deus, a boca de Caifás, usado por Deus, para dizer que Jesus morreria por todos que creem em todos os cantos da terra. E aquela reunião então do Sinédrio, ela vai terminar com um veredito final. No versículo 53, João vai dizer: daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. A partir desse momento, começou a caçada a Jesus. O Sinédrio começou a colocar a cabeça do Senhor a prêmio a partir de agora. Eles vão persegui-lo em todos os lugares. E queridos, o poder de Jesus continua gerando fé em muitos corações, sim, mas também continua gerando hostilidade em outros corações. Hoje muitos são aqueles que, mesmo diante de testemunhos inequívocos do agir de Deus, do poder do Senhor, da sua glória, ainda continuam tendo seus corações endurecidos. Pessoas que veem o agir de Deus, mas continuam hostilizando Jesus. Não querem ter compromisso com Ele. Existem aqueles cujos amigos, parentes já foram libertos da garra da morte. São testemunhos vivos do poder de Jesus. E mesmo assim, não se rendem a Jesus. Não entregam a sua vida aí como Senhor, como Salvador de suas vidas. E do mesmo modo que esses líderes religiosos aqui não queriam que o seu sistema de séculos fosse destruído, tem pessoas hoje que não querem que o seu sistema de vida seja destruído pelo Senhor Jesus. Porque Ele vai fazer isso. Quando Ele entra em nossa vida e destrói o nosso sistema que nós criamos, Ele começa a criar em nós o sistema dele. Os nossos esquemas são destruídos por Jesus. E tem pessoas que, semelhante aos religiosos dessa época, não querem que seus esquemas sejam quebrados. Querem viver naquele esquema velho, naquele modo de vida de morte, com medo de que Jesus entre e quebre tudo, e renove todas as coisas, e destrua todo aquele prédio velho, e transforme-nos em novas criaturas. E pessoas com medo disso, porque sabem que Ele entra em nossa vida, Ele muda o que Ele quer mudar, e transforma o que Ele quer transformar. Muda a nossa cosmovisão, muda valores na nossa vida. E alguns têm medo de ter a sua vida transformada por Jesus. Querem viver naquele esquema antigo, ultrapassado, naquele sistema humano. Tem medo de ser demolido por Jesus e ser feito uma casa nova. Porque isso que Ele vai fazer. Mas a terceira resposta que se pode dar ao poder de Jesus é o alvoroço. Era Páscoa, a gente vai dizer isso. E a Páscoa era uma das principais festas do povo judeu. A Páscoa relembrava o livramento que Deus deu para aquele povo lá no Egito, né? O povo foi escravizado por 430 anos. Então foi liberto daquele cativeiro quando o anjo da morte passa, né? E mata somente os egípcios e livra os hebreus. E ali então se deu a primeira Páscoa. Então era uma festa muito comum para os judeus. Muitas pessoas que moravam nos povoados afastados iam para Jerusalém nessa festa. Então naquela cidade, naquela semana de Páscoa, a festa durava mais ou menos 7 dias ou 8 dias. Havia milhares de pessoas em Jerusalém. E detalhe, Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. A história do milagre já tinha chegado na capital, com certeza. Todos sabiam da ressurreição de Lázaro, não tinha como esconder isso. Aquelas milhares de pessoas que estavam ali
estavam curiosos para ver Jesus. Mas Jesus sabia da resolução do Sinédrio contra ele. Aprenda uma coisa: Jesus era prudente. Jesus era prudente. Tem hora, querido, que é para você enfrentar as coisas e ir lá e ter algo de valente. Tem hora de você se recolher e sair da ribalta, meu irmão. Tem hora de ficar exposto, mas tem hora de você sair dos holofotes e ficar nos bastidores. E o Senhor é muito sábio com relação a isso. Quando ele sabe da perseguição no Sinédrio, o que ele faz? Ele sai de cena. Tem muito crente que não sabe sair de cena. Ele acha que ele tem que enfrentar tudo o tempo todo. Nem Jesus fez isso. Em vários momentos ele vai se recolher. Então Jesus é muito prudente com relação a isso. Ele se afasta das multidões. Ele se recolhe para uma região no deserto, vai dizer João, juntamente com seus discípulos. Então ele se afasta lá de Jerusalém completamente. Aquele local era perigoso para ele naquele momento. A sua cabeça estava a prêmio. Então, nesse tempo, Jesus já era a pessoa mais conhecida da Palestina. Os seus milagres já eram conhecidos de todo mundo. Já estava na boca de todo mundo os milagres de Jesus, quem era Jesus. Nas conversas se falava sobre Jesus. O relato da ressurreição de Lázaro já era sabido de todos. Então Jesus se tornou a pessoa mais esperada daquela festa. Versículo 56 diz isso. Eles continuavam procurando Jesus. E no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Ele acabou se tornando a pessoa mais esperada daquele momento. E ele causou então alvoroço naquela multidão. Isso não quer dizer que essa multidão cria no Senhor Jesus. Não. Eles queriam apenas vê-lo, conhecê-lo. Estavam em busca de Jesus como quem vai atrás de uma celebridade hoje em dia. Jesus era o fazedor de milagres. As pessoas queriam estar perto dele, queriam estar lá junto, conhecê-lo, mas não crer nele. Ele se tornou para aquele povo uma celebridade. Mas não quer dizer que esse povo acreditava nele como Senhor, como Salvador. Aí está o problema. Então, ainda hoje, a figura de Jesus causa alvoroço mundo afora. Queridos, o que tem de livro escrito sobre Jesus não está no gibi. É livro contando a infância perdida de Jesus. Está melhor que a Bíblia, né? Tem livro falando de viagem no tempo para o dia de Jesus, né? Cavalo de Troia, que já leu. Sabe o que eu estou falando? Jesus é um personagem que é muito ovacionado nos livros pelos escritores, mas esses homens não querem ter compromisso com Jesus. Não querem que Jesus seja o seu Senhor, o seu Salvador. É apenas um personagem histórico, bom de se falar, de se contar histórias. Mas não queremos compromisso com ele. Jesus ainda é a figura mais conhecida do mundo hoje. Seja por aqueles que hostilizam Jesus, que escarnecem, ou por aqueles que o adoram. O fato é que nunca haverá personagem na história da humanidade mais importante do que Jesus. E de acordo com o plano de Deus, Jesus sabia que aquele momento não era a hora da sua morte. Ele sabia que não era chegado o momento da sua morte. Aquela perseguição do Sinédrio poderia causar uma morte prematura. E o Senhor prudentemente sai de cena, porque ele conhecia o plano de Deus. Não era a hora ainda de se mostrar, não era a hora de morrer, não era a hora da crucificação, da ressurreição. Então Jesus
se afasta daquele contexto lá de Jerusalém. Então, o texto vai terminar no versículo 57, falando que o decreto do Sinédrio era: qualquer pessoa que visse Jesus era para denunciá-lo às autoridades, para que ele fosse capturado. A partir dali, Jesus vai ser realmente perseguido pelo Sinédrio. E queridos, ainda hoje, a pessoa de Jesus causa alvoroço no mundo. Mesmo que muitos não creiam nele, é inegável que ele ainda é a pessoa mais procurada da história. E infelizmente muitos procuram Jesus como um milagreiro somente. Alguns procuram Jesus como um líder político, religioso, um revolucionário. Mas poucos procuram Jesus como Senhor, como Salvador. E desse modo, as pessoas não experimentam o novo nascimento, a vida plena que Jesus dá, porque tem procurado ele de maneira errada, como se fosse uma celebridade, mas não querem ir como Senhor, como Salvador. Irmãos, não há como ficar indiferente a Jesus. De alguma forma Jesus toca a nossa vida. Em alguns ele vai gerar hostilidade. Tem pessoas que não querem sair do seu mundinho, não querem deixar que o Senhor transforme a sua vida. Esses com certeza vão se tornar hostis a Jesus. Em outros, ele vai gerar alvoroço, curiosidade. Mas esses são aqueles que se aproximam de Jesus, veem o milagre acontecendo, acho legal, acho bonito, mas não tomam nunca uma decisão de servir. São apenas alvoroçados pelo que ele faz, mas não tomam realmente uma decisão de seguir. Mas tem aqueles que o poder de Jesus vai gerar fé no coração. Aqueles que vão ter a sua fé restaurada, aqueles que vão ter a sua fé gerada pelo poder de Jesus. Esses vão reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses vão ser transformados em novas criaturas. Esses vão receber a vida eterna. Esses vão entrar no reino de Deus, porque estão procurando Jesus como Senhor de suas vidas, não como um milagreiro, não como uma celebridade. E a pergunta que eu faço para terminar esse momento é: o que Jesus tem gerado no teu coração? Hostilidade? Alvoroço ou fé? O que ele gera em você? Infelizmente, até na igreja alguns têm hostilidade, têm alvoroço. Mas para a glória de Deus, também muitos têm fé. Que Ele possa aumentar a fé no teu coração e no meu coração. Que tudo que Ele faz em nossas vidas, que o Seu agir, que o Seu trabalhar em nós, desperte a nossa fé, como Ele fez com Maria, com Marta, com os discípulos e com alguns dos judeus. Que a nossa fé venha a ser firmada nele, no Senhor e Salvador Jesus Cristo somente. Amém? Fiquemos de pé. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai, que o poder de Jesus nessa noite possa estar nos impactando, que venha a gerar em nós não animosidade, não alvoroço, não curiosidade, mas que venha gerar em nosso coração a fé. Que a nossa fé em Jesus venha a ser despertada a cada dia. E aqueles que não têm porventura fé ainda em Jesus, que ela possa ser gerada no teu coração essa noite. E que você possa crer em Jesus,
de todo o teu coração. Não buscá-lo como se fosse uma celebridade, como se fosse um fazedor de milagres, um desconhecido, não. Mas que a fé em nosso coração possa gerar em nós um relacionamento com Jesus. Profundo, íntimo. Age em nossas vidas, Senhor, como o Senhor fez com Marta, com Maria, com os discípulos, com aqueles judeus que creram. Que nós possamos confessar a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Que nós possamos nos render a Ele. Que tudo que nós vemos da parte de Deus, testemunho de milagres, de transformação de vida, de mudança de caráter, que tudo isso nos toque profundamente e cause em nós desejo de seguir a Jesus, de entregar a nossa vida a Ele completamente. É isso que nós queremos, Senhor. Toque nosso coração essa noite. Fortalece nossa fé. E gera fé no coração daqueles que não têm. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Esse mesmo espírito de adoração, adoremos ao Senhor. De meu cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Aleluia, Deus. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. De meu cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Yeah.
fé, Deus, nossos corações, até o dia da tua volta, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fogo de vida, misteriosa, Deus Todo-Poderoso, que é